Uau! Essa experiência eu ouvi da própria pessoa, né? A primeira pessoa da minha família que conheceu a igreja, né? Uhum. Então foi meu tio José Roberto, né? A gente chama ele de tio Beto, né? Uhum. E ele conheceu a igreja por causa de um convite, né? Que uma amiga dele da escola fez para ele há muito, muito tempo. A gente está falando de, acho que 1986, por aí, né? E nessa experiência, né? Ela gostava, né, dos comentários do meu tio na escola, etc, né? E ela falou que ia ter uma noite familiar na casa dela e que ela gostaria, né, de convidar ele, né, para poder, né, conhecer os missionários na época, né? Porque ele fazia boas perguntas, né? E ele achou um pouco estranho, né, de princípio, mas ele aceitou, né, de ir, né, nessa noite familiar. E a gente está falando de uma condição que não existia um transporte, um Uber da vida, nenhum outro, era um ônibus, etc. Então as pessoas andavam bastante. Então até a casa dessa amiga dele era muito longe. E ele foi, né, e se esforçou, né, por parte dele, né, por mais que não conhecia a família dele, no caso do meu tio, né, eram católicos, mas não praticantes, né. E minha avó, né, que a parte do pai dela em si tinha outra denominação, né? Então, isso fez com que ele participasse dessa noite familiar e conheceu os missionários ali. E depois que ele conheceu os missionários nessa noite familiar, né? Os missionários marcaram de visitá-lo ali em dias posteriores. E ele achou que era só uma conversa ali, que eles nem iriam, tal, etc. E ele disse, né, que quando estava próximo do horário, né, dos missionários chegar, eles chegaram de táxi, né? E geralmente as pessoas que utilizavam esse tipo de transporte tinham um poder aquisitivo maior, né? Então ele viu a preocupação que esses missionários tinham, né, de dedicar o tempo deles com o meu tio, no caso, né? E foi como ele foi ensinado pelos missionários, ele aceitou o evangelho. Foi muito desafiador, porque a família dele não eram católicos ali, por mais que não eram praticantes ali e tal. Ele já tinha sido batizado, né, segundo a igreja católica, tudo isso. Então ele foi o primeiro, né, o precursor ali da nossa família, que conheceu o evangelho de Jesus Cristo. E daí começou outros familiares, né? Mas ele foi o primeiro, né? Meu tio Roberto, que foi a primeira pessoa da minha família a conhecer o evangelho. Depois aí veio minha mãe, minha avó, meu outro tio. Aí eles serviram missão, meus dois tios, né? Um serviu em Fortaleza e o outro serviu no Rio de Janeiro, né? Meu tio Rogério serviu no Rio de Janeiro, né? Então ele era um pouquinho mais novo, mas ele também serviu uma missão. Então isso foi só fortalecendo a família, né? E até que minha mãe, né, nesse então, né, até, se eu me engano, acho que chegaram a convidar o meu pai, que na época namorava com a minha mãe, né, tal, mas não era algo que meu pai queria para a vida dele, mas minha mãe... Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.